Bem, agora a gente vai dar uma olhada nessa questãozinha de número 8. Diz assim: os pontos A, B e C pertencem a uma circunferência de raio R centrada no ponto O de coordenada x0, y0. Além disso, temos que os pontos P, O e C formam um triângulo que será rotacionado em torno da reta x igual a x0, produzindo um sólido de revolução S. Com base nessas informações, quero saber qual é o volume desse sólido em unidades de volume. Primeiro temos os pontos A, B e C, e eles pertencem a uma circunferência de raio R centrada em O. Ok, então beleza. Temos duas possibilidades da gente poder determinar o centro dessa circunferência, né? A primeira é olhar para o triângulo e lembrar que quando a gente tem um triângulo e eu quero calcular, no caso, o circuncentro, vai ser o ponto de encontro das mediatrizes. Então, essa aqui é a nossa primeira possibilidade. A gente calcular as mediatrizes, pelo menos duas delas, e achar o ponto de encontro. É um caminho interessante a ser analisado. A segunda possibilidade que temos é olhar para a característica do circuncentro ser equidistante aos vértices. Então, você pode igualar a distância desse circuncentro até o ponto A com a distância até o ponto B. E, ao mesmo tempo, esse circuncentro, a distância dele até B, sendo igual do que a distância dele até C. Então, a gente pode usar a igualdade da distância, né, para poder resolver esse exercício. Que nada mais é do que, ao mesmo tempo, usar a ideia da mediatriz, né? Então, se o circuncentro é de coordenada A e B, tornaríamos interessante a gente analisar que se eu calculo a distância, e na verdade o circuncentro eu chamei de C, né? Mas ele fala que o centro é o O, né? E eu estou chamando de A e B só para não ficar escrevendo x0 e y0 o tempo inteiro, tá? Então a distância do ponto O até o ponto B tem que ser igual do que a distância do ponto O até o ponto C. Então aqui eu tenho que a raiz quadrada do ΔX, que eu conto varia o x, que é 10 menos A, ao quadrado, mais o 4 menos B. Na verdade, é o que eu peguei o D. Então, repara-me que eu estou primeiro calculando de O até C, né? Pelo visto. A ordem aqui não vai alterar em nada, mas é para vocês não ficarem perdidos aí no vídeo, né? E aí agora ΔY vai ser 4 menos B ao quadrado. Ok. E isso aqui tem que ser igual à distância do ponto A até o ponto B, que vai ser 4 menos A, elevado ao quadrado, mais 4 menos B, também elevado ao quadrado, né? Porque o B é 4, né? Também elevado ao quadrado. Dá pra gente se livrar da raiz dos dois lados e dizer que 10 menos A ao quadrado mais 4 menos B ao quadrado é igual a 4 menos A ao quadrado mais 4 menos B. Eita, que 4 estranho foi esse, Nelson. Cortamos o 4 menos B dos dois lados. Então temos que 10 menos A ao quadrado vai ser igual a 4 menos A ao quadrado. Logo, temos que o módulo de 10 menos A é igual ao módulo de 4 menos A. A primeira solução não se torna interessante, porque eu não vou encontrar conjunto vazio, mas se torna interessante quando mudarmos o sinal de um dos dois lados, né? Então você tem que 10 menos A é igual a menos 4 mais A. Então você vai descobrir que 14 é igual a 2A. Então A vai ser igual a 7, né? Então uma das duas soluções vai te dar vazio, a outra nos ajudou já a encontrar logo de cara o A igual a 7, né? Esse A, se a gente, em vez de chamar de EB, usar de termos x e y, já me ajuda a descobrir que a mediatriz do segmento OC é reta x igual a 7, tá? Um detalhe interessante, tá? Então, quando você faz essa igualdade, você já está calculando a mediatriz. E aí a mediatriz vai ser a reta vertical x igual a 7. Já usamos esse primeiro dado. Agora lembra que eu afirmei
que a distância ela é igual, agora tanto faz se eu faço de A até B ou de A até C. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou fazer de A até B porque os valores são menores, tá? Então, a distância do ponto O até A tem que ser igual do que a distância do ponto O até B. Aí é legal que vocês vão perceber que o lado direito ele fica constante, né? Então, só vai mudar o lado esquerdo. Então, isso aqui vai ser a raiz. Aí, vou pegar a distância de O até A, né? Já sabemos que esse O é 7, menos 5 dá 2 ao quadrado, mais o que não sabemos é o B, menos 9, também ao quadrado. Seu lado esquerdo. Distância de O até A. A distância do O até B, a gente já sabe que esse lado direito era a distância de O até B. E já sabemos, inclusive, o valor do parâmetro A. Então, isso aqui vai te dar 4 menos 7 ao quadrado, mais 4 menos B, também ao quadrado. Vai cortar a raiz dos dois lados. Corta aqui, corta aqui. 4 mais B ao quadrado, menos 18B mais 81. Aqui vai me dar 7 menos 4 dá 3, ao quadrado dá 9, mais 16, menos 8B mais B ao quadrado. Nosso B ao quadrado corta, isso é normal. Então, vou encontrar esse 8B indo para o lado esquerdo somando, fica menos 10B. E vai para o lado direito diminuindo todo mundo, né? Vai ficar 9 mais 16 menos 4 menos 81, até para não me perder. Então, menos 10B vai ser igual a 25 menos 85. Menos 10B vai ser igual a 8 menos 2 dá 6, menos 60. B vai ser igual a 6. Quem acabamos de descobrir é o circuncentro. O ponto O vai ser de coordenada 7, 6. Então, usando a distância entre pontos e a propriedade do circuncentro, de sec distante aos vértices, já temos esse ponto O. Então, já sabemos que o ponto O será de coordenada 7, 6. Legal. Nelson, já sabemos que esse ponto O é de coordenada 7, 6. Agora já conseguimos determinar o ponto P e formar o nosso triângulo que está sendo dado aqui, né? Porque ele fala que eu vou pegar o ponto P, o ponto O e o ponto C. E eles vão formar um triângulo e eu vou girar ele em torno da reta x igual a x0. Esse vai ser o nosso objetivo, né? Então, quem será o ponto P? Deixa eu ver que eu não vou escrever em cima da câmera. Acho que cabe nesse cantinho para não escrever aqui embaixo, em cima da câmera. Quem será esse ponto P? O ponto P vai ser de coordenada x0, que é o centro da circunferência, que é 7. 7 mais 3 vezes o raio. Opa, Nelson, ainda não temos raio. Vamos calcular esse raio. E o y0 vai ser o 6. Então, esse cara vai ser vezes o raio. E aqui é 6. Esquecemos de calcular o raio, né, Nelson? Então, a distância do ponto O até o ponto B é o raio, né? Vou usar esse ponto O porque já está aqui, tá? A raiz quadrada de 4 menos 7 ao quadrado mais 4 menos 6 ao quadrado vai ser o nosso raio. Então, o raio vai ser a raiz quadrada, que vai ser 3 ao quadrado, que é 9. 2 ao quadrado, que é 4. Então, descobrimos que o raio vai ser igual à raiz quadrada de 13. Ficou feio mesmo, então. Já descobrimos, então, aqui que esse ponto P vai ser 7 mais 3 raiz de 13, sendo a abscissa dele, e a ordenada dele é o 6. Vamos enxergar esse triângulo que a gente vai formar? Você vai precisar de 3 pontos, né? O ponto C, de coordenada 10 e 4. 10 no x, 4 no y, né? Então, 10 e 4.
Esse aqui é o nosso ponto C. 10 e 4. O ponto O, que é o centro de coordenada 7 e 6, né? 7 está um pouquinho mais para a esquerda, 6 está um pouquinho mais para cima, né? Então esse é o ponto O. E o ponto P, que é 7 mais 3, raiz de 13 e 6. Então ele afasta um pouquinho do nosso centro, né? Vou afastar bastante para a gente enxergar legal o nosso triângulo. Mas ele pelo menos está na mesma altura, 6, né? Esse aqui é o nosso triângulo. E vamos girar esse triângulo em torno da reta x igual a x0, né? Então vamos girar em torno da reta x igual a 7, né? Então nosso eixo de rotação vai ser esse aqui. Nossa, era para passar no 7 isso? Era para passar no 7. Vocês acreditam que era para ter passado no 7? Opa! Então esse aqui vai ser o nosso eixo de rotação. Eixo de rotação. Mas vou marcar teus pontos aqui para eu não me perder. 7 e 6. 10 e 4. E o outro, se não me engano, é 7 mais 3 raiz de 13 e 6, né? Confirmando lá em cima. 7 mais 3 raiz de 13 e 6, tá? Temos dois caminhos para poder calcular o volume do sólido gerado ao rotacionar em torno desse eixo, esse triângulo. Primeiro caminho, você vai perceber que eu posso calcular, sem problema nenhum, a área do tronco de cone menos o cone. Então, esse aqui seria o primeiro caminho que tu tem. Como eu vou girar em torno desse eixo de rotação, então o nosso triângulo ele se espelha para o lado esquerdo, tá? Ele se espelharia assim. E vocês vão perceber que eu vou gerar um tronco de cone. Vamos gerar um tronco de cone. Tá vendo? Que você vai girar isso tudo aqui em cima. E aí desse tronco de cone, vamos acabar tirando esse conezinho do meio. Beleza? Então, enxergaram isso? Então, o nosso volume do sólido seria igual ao volume do tronco menos o volume do cone. Esse é um caminho interessante, tá? Até porque temos o raio maior, sabemos qual é a medida do raio menor, sabemos qual é a medida da altura do tronco, então daria para a gente deduzir de maneira tranquila. Mas um outro caminho, que talvez seria também mais interessante, é usar o nosso teorema de Papagodan. De Papagodan. E aí nesse teorema, lembra que você vai dizer que o volume vai ser igual a 2π, que multiplica a área, e aí a gente vai usar a área do triângulo OPC, né? Vezes a distância do centro de gravidade ao eixo de rotação. Aí eu vou chamar o centro de gravidade por ser um triângulo de ponto G. E aí a distância dele até o eixo de rotação vai ser G menos esse X aqui, né? Eu vou chamar de esse eixo de rotação. Vou chamar de distância, né? Vezes D. Onde D é... Achei que estava escrevendo em cima de mim. É a distância do centro de gravidade ao eixo de rotação. Então eu te dei dois caminhos para tu calcular essa área desse sólido. O primeiro, volume do tronco menos volume do cone. Talvez esse caminho seria um pouco mais tradicional, né? Se você não lembra do teorema de Papagodan.
Segundo, a gente vai calcular a área desse triângulo e multiplicar por essa distância. Mas para calcular essa distância, eu preciso do baricentro, né? E as coordenadas do baricentro desse triângulo é a soma das coordenadas dividido por 3, né? Então, isso é 10 mais 7 mais 7 mais 3 raiz de 3 sobre 3. Essa aqui é a soma em x. E agora eu vou pegar 6 mais 4 mais 6 mais 6. Eita, Nelson, 2 mais aí. Mais 4 dividido por 3, né? Então, aqui vamos dizer que esse ponto G vai ser 10, 17, 24. 24 dividido por 3 dá 8, né? 8 mais raiz de 3. E o outro vai ser 12 mais 4, 16 sobre 3. Só que o nosso eixo de rotação é um eixo vertical. Então, para calcular essa distância D, basta pegar e só diminuir os valores de x, né? Então, eu vou pegar 8 mais raiz de 3. E eu vou diminuir raiz de 13, né, Nelson? Porque eu lembro que era uma raiz estranha. E do nada transformei essa raiz de 13 em 3, né? Depois a gente erra a questão. Não sabe por quê. Tá fazendo uma conta. Você está fazendo tudo perfeito e você erra um número que você mesmo escreveu. Triste, né? Raiz de 13, né? Raiz de 13 aqui também. Raiz de 13. Beleza, então, finalizando. Troca pro vermelho. Eu vou diminuir o nosso 7, né? Porque eu vou pegar a abscissa do G e vou diminuir. Eu vou calcular a distância dele até o nosso eixo de rotação. O eixo de rotação é x igual a 7. Então, eu vou pegar o x do ponto G e vou diminuir de 7. Então, eu vou descobrir que essa distância vai ser igual a 1 mais a raiz quadrada de 13. Então, já tenho essa distância. Vou calcular agora quem? Vou calcular a área do triângulo. E a área desse triângulo ela é relativamente fácil, porque é só fazer base vezes altura. E aí a nossa base, vejam bem, é essa aqui. É 3 raiz de 13. E a nossa altura é essa daqui, que é 2. Então, a área do triângulo OPC vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo OPC vai ser 3 raiz de 13. Aplicando o nosso teorema de Papugodan, temos que logo o volume vai ser igual a 2π, multiplica a área, que é 3 raiz de 13, que multiplica a distância, que é 1 mais a raiz quadrada de 13. Vamos ver como é que estão as alternativas. Eu vou ter que primeiro fazer uma distributiva, depois colocar... O π vai colocar em evidência de qualquer jeito, né? Se vocês visualizarem. Meu problema é só no que está do lado de fora, né? Então vai ser 6π. Aí o raiz de 13 entra. 13 mais raiz de 13, né? Vamos ver se tem alguma coisa assim. 13 mais raiz de 13, que multiplica 6, letra C. Então, encontramos nessa questão de número 8 a alternativa correta aparecendo lá na letra C.